Glória a Jesus. Mais uma noite estamos aqui, reunidos, né, irmãos? O Vitor e o Denis estão lá no Santa Rita. Nosso irmão Everaldo está lá também. Nosso irmão Eldo está trabalhando logo aqui. Irmãos, abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 20. Hoje, do nada, me veio esse versículo aqui, irmãos, agora à tarde. E esse versículo é bem interessante, né, irmãos? E bem importante para nós. Ele diz assim: porque todas quantas promessas há de quem, irmãos? De Deus. São nele, sim. Quem que é ele, irmãos? Jesus. Aqui está falando de Jesus, né? São nele, sim. E por ele, o amém. Para a glória de Deus, por quem, irmãos? Por nós. Então, embora pareça ser simples, mas esse versículo não é simples, irmãos. Esse versículo aqui, ele tem uma profundidade muito grande. Por quê? Todas quantas promessas há de Deus, em Jesus há o sim. Então, Jesus está de acordo. Jesus está de acordo com todas as promessas de Deus. Mas nele é o amém. Então, Jesus está de acordo e só por ele que elas acontecem. É só por Jesus que as promessas se concretizam em nossas vidas. Como diz aqui, ó, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então as promessas são para quem, irmãos? As promessas são para nós. Elas vêm de quem? De Deus. Jesus está de acordo com todas as promessas de Deus, e só nele é que elas se cumprem. Então só através de Jesus que nós recebemos as promessas de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso daí. E aí no versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então nós recebemos o penhor do Espírito quando, irmãos? Quando nós ouvimos a palavra da verdade e nós cremos. Então nós ouvimos a palavra da verdade, nós cremos. Nós recebemos o Espírito Santo, o penhor. O que é o penhor, irmãos? É a segurança. Então o Espírito Santo é a segurança que nós temos, é o selo. Naquele dia, irmãos, quando Jesus vier, quem tiver o Espírito Santo vai com ele. Quem não tiver, não vai, porque o Espírito Santo é o selo. Só vai conseguir chegar até o fim quem tem o Espírito Santo. Não é? Então, as lâmpadas, né, irmãos, como o irmão Leandro orou, é as lâmpadas com azeite. Então não importa só ter as lâmpadas, né? As virgens, elas tinham lâmpadas, mas nem todas tinham o azeite suficiente para aguardar a vinda do noivo, né, irmãos? Então, aquelas que tinham azeite estavam seguras ali. Mas as que não tinham levado consigo o azeite, o noivo chegou. E as lâmpadas se apagavam. Por quê? Porque não tinha azeite. Então, cada um de nós, quando Jesus vier, nós vamos ter que estar com azeite, irmãos, com a unção. Vamos ter que estar com o Espírito Santo em nós. Para quê? Para que as nossas lâmpadas não venham se apagar, irmãos. Não venham se apagar. 1 João, irmãos. 2 João, irmãos. É, 2 João, capítulo único, né, irmãos? Versículo 6, irmãos. Diz assim, versículo 6, 2 João. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Então o amor é esse, irmãos. Eu amo. Então como que eu provo que eu amo? Eu ando segundo os mandamentos de Jesus. Ele é amor, irmãos. Jesus é amor. Então Jesus, ele se manifestou. Ele trouxe o amor verdadeiro. É como está lá em 1 Coríntios, né, capítulo 13, aí vai falar do amor, as qualificações do amor ali. E vai coincidir com isso daqui, porque só consegue amar, irmãos, quem tem o evangelho dentro dele. E aí diz aqui, ó, a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e anticristo. É o anticristo, irmãos.
Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o que, irmãos? O inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, irmãos, o poder está em Jesus. Quando Jesus veio, ele trouxe a palavra do Pai. O poder estava nele. E quando ele foi para a cruz, ele ressuscitou, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, não tem ninguém com mais poder que Jesus. Então, no céu e na terra, todo o poder foi dado a ele. Então, irmãos, todo aquele que prevarica e não persevera, então perseverarmos, que é o negócio. Porque muitas pessoas, elas não perseveram naquilo que Jesus deixou. Porque o que Jesus deixou é algo muito simples para aqueles que querem ser sábios. Não é, irmãos? A pessoa quer ser sábia, então ela procura outras coisas para dar uma incrementada na palavra de Jesus. Porque só a palavra de Jesus, para muitos, não serve, irmãos. Tem que ter algo a mais. Então a pessoa ela busca algo a mais, aí ela falsifica a palavra. Se torna um anticristo, um enganador. Aí as pessoas já começam a dizer assim, mas Jesus mandou amar, mas ele amou, mas ele é Deus. Não, mas ele veio em carne, ele amou em carne. Por isso que a palavra fala, há muitos enganadores, eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então muitos acham que ele veio como Deus. Então ele amou os discípulos do começo ao fim, por quê? Porque era Deus, porque era Senhor. Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Ele amou porque ele foi obediente ao Pai. E a palavra do Pai diz que se deve amar. Então ele foi o nosso exemplo, ele é o nosso exemplo. Quando ele vai para o Pai, ele deixa o poder sobre quem, irmãos? O poder está sobre a igreja, então a igreja tem o poder. E aí, quando ele diz, versículo 8, olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Então, em Hebreus capítulo 2, irmãos, vai dizer, né? Convém-nos atentar com mais diligência para quê, irmãos? Para aquilo que já temos ouvido, para que em momento algum nos desviemos dela. Por quê, irmãos? Porque essa palavra falada pelos anjos, lá no Antigo Testamento, permaneceu firme e toda transgressão recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada por Jesus, pelos apóstolos, e hoje está em quem, irmãos? Em nós. Então, os profetas vieram, irmãos, e eles anunciaram ali muitas coisas sobre o Jesus, sobre a graça, sobre a paz que iria vir sobre a humanidade. Jesus, ele veio, ele cumpriu as profecias, os apóstolos manifestaram o poder dele, falaram da palavra dele, e hoje nós temos a palavra em nossas mãos, em nosso coração, em nosso entendimento. E essa palavra, irmãos, ela tem que permanecer. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazer com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Então aqui, João, irmãos, ele tinha essas questões para tratar, com certeza ele tinha muito mais coisa para tratar, mas o que acontece? Tinha lá, irmãos, enganadores, tinha lá anticristo, pessoas que queriam trazer uma outra doutrina, não a doutrina de Cristo. E aí ele fala, se alguém vem trazer outra doutrina, não saúda, não receba em casa. Então os irmãos ali estavam em perigo, irmãos. Aí eu pergunto para os irmãos, nós estamos em perigo, irmãos? Sempre estamos em perigo, sempre estamos. Muitos ali eram levados por outras doutrinas. Irmãos, nós não temos mais como ser levado por outras doutrinas. Cada um de nós temos já entendimento, irmãos. Temos já entendimento. Se alguém vem na sua casa e vem falar alguma coisa que não condiz com aquilo que Jesus ensinou, essa pessoa, ela vai sair de lá, irmãos, ou convertida ou contrariada. Mas ela jamais vai chegar lá, vai trazer uma doutrina e você vai crer na doutrina dela. Então nós não temos mais esse direito. Se aqui tinha pessoas aqui que se levava por outras doutrinas, por outro entendimento, irmãos, não é o nosso caso. Então nós estamos instruídos pela palavra a pregar, não receber pregação de outra doutrina, irmãos. Né? Então esse risco aqui, nós não podemos correr não. Não podemos correr de jeito nenhum. Por isso que nós, irmãos, temos que ler a palavra. Temos que nos esforçar para entender aquilo que nós cremos e poder confessar a nossa fé diante de uma tão grande nuvem de testemunhas, irmãos. Quando falar em Hebreus capítulo 12, que nós estamos diante de uma tão grande nuvem de testemunhas, eu sempre bato nessa tecla. Quem são essas testemunhas, irmãos? Essas testemunhas são os irmãos, essas testemunhas é Jesus, Espírito Santo, é o Pai, que são um. Essas testemunhas são demônios, essas testemunhas são pessoas do mundo,
essas pessoas, essas testemunhas, irmãos, tudo que você imaginar. Então são muitas testemunhas. E nós temos que confessar a nossa fé diante de todos. Como que nós confessamos a nossa fé diante de pessoas que não são convertidas? Primeiro, é dando exemplo, né? É vivendo a palavra, é ensinando a palavra a elas. Como que nós confessamos a nossa fé diante dos demônios? É não caindo nos embaraços que eles lançam contra nós. É a forma de confessar a nossa fé. Então os demônios, eles partem para cima, eles lançam setas, dardos inflamados, eles lançam arapucas para que a gente venha cair, não é isso, irmãos? E aí, o que nós fazemos? Lutamos contra isso, com armas espirituais. É a forma de confessar a nossa fé. Se alguém vem trazer uma doutrina diferente daquela que Jesus nos ensinou, nós temos que rebater isso daí, irmãos. Temos que rebater isso daí. Isso vai contrariar muitos, mas, né, não tem outra forma, não tem como correr disso, irmãos. Não tem como correr disso. Então, todo aquele que, versículo 9, né, ó, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Irmãos, não adianta as pessoas querer servir ao Pai para ter o Filho. Não tem como. Tem que servir ao Filho para ter o Pai. Não tem como ser o contrário. Não tem como a pessoa querer conhecer a Deus lá no Antigo Testamento para servir a Jesus. Ela tem que vir no Novo Testamento, conhecer Jesus para poder servir ao Pai. E aí ela vai entender que o Pai não está lá no Antigo Testamento. Ela vai entender que o Pai, quando se olha para Jesus, como Jesus mesmo ensinou, irmãos, quem olha para Jesus vê o Pai, vê o caráter do Pai, vê a índole do Pai, vê a imagem do Pai. Imagem, irmãos, imagem do Pai. Então lá, Moisés acreditou que tinha visto a Deus, os anciãos, e, irmãos, lá ninguém viu a Deus, ninguém viu o Deus verdadeiro. Quer ver a Deus? Através de Jesus. Quer ver a Deus? Através do Novo Testamento. Quer ver a Deus? É através da vida de cada irmão. É que se vê a Deus, porque Deus está em cada um de nós. Deus é conduta, irmãos. Deus é incorrupção. Deus é santidade, irmãos. Então as pessoas, elas buscam a Deus de várias maneiras, não encontram. Então, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Não adianta. Então, as pessoas, elas começam lá de Gênesis, lá a ler a Bíblia, e quando elas chegam em Mateus, irmãos, a mente dela está cauterizada, já com um monte de coisa errada. Está lá nas trevas, vem para a luz, aí não tem jeito. Tem que vir para a luz, ter luz, para poder ir para as trevas e iluminar aquilo lá, irmãos. Quando a pessoa ela lê o Novo Testamento, e ela vai para o Antigo Testamento, ela vai com entendimento, ela vai com luz. Aquilo se clareia, aquilo se entende, irmãos. É como, vamos finalizar aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, irmãos. O Antigo Testamento, ele gera incredulidade nas pessoas, irmãos. Por quê? Porque todo ser humano, para ser salvo, para ser liberto, tem que crer em Jesus. Quando você lê o Antigo Testamento, você se firma lá, você não crê em Jesus. Você crê num Deus que você encontrou lá. E que Jesus, ele deixa bem claro que é o Deus desse século aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, irmãos. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então quer dizer, o evangelho, ele não está encoberto para todos, irmãos. O evangelho, ele só está encoberto para aqueles que se perdem. Por quê? Versículo 4, ó. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de quem, irmãos? De Deus. Então, no Evangelho, e quando se fala em Evangelho, é no Novo Testamento eu encontro a imagem de Deus. Só que para encontrar a imagem de Deus, eu tenho que crer. Crer em quem, irmãos? Crer em Jesus. Como que eu creio em Jesus? Ouvindo a palavra da verdade, que é o Novo Testamento. E aí eu vou ser iluminado, e aí a palavra vai fluir em mim. Versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, o apóstolo Paulo dizendo, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de quem, irmãos? De Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? De Jesus Cristo. Então, todas quantas promessas há de Deus, em Jesus há o sim, e por ele o amém. Então, irmãos, não tem como correr de Jesus. Não tem como, né? As pessoas... E quando fala aqui que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, irmãos, quem que é incrédulo? Incrédulo é aquele que não crê, irmãos.
é aquele que não crê. Aqui não está falando, irmãos, aqui não está falando de um picareta que já entendeu a palavra, mas ele não quer se dobrar a ela. Aí já tem outra palavra para isso. Aí já é outra coisa, né? Já não é mais, não se encaixa aqui. Não se encaixa aqui. A pessoa já entendeu já, mas ela quer ser picareta. Ela quer ter benefício com a palavra. Aí já é um falso profeta, aí já entra numa questão, irmãos, terrível. Porque aquele que é incrédulo, ele pode muito bem amanhã se converter a Cristo e ser uma bênção, né? Hoje ele está cegado, mas amanhã ele pode. Agora, aquele que é picareta, para ele sair disso daí, irmãos, é terrível, hein? Então, os falsos mestres que tem por aí, o juízo para eles, irmãos, é grande. Então, eles não pensam que eles vão concorrer com aqueles que não creem somente. Não é dessa forma, não. Eles não vão concorrer com esses. O lago de fogo tem um lugar já próprio para eles ali, e com certeza vai arder muito mais, irmãos. Então, né, cada um tem que saber onde pisa, não é, irmãos? Cada um tem que saber onde pisa. Versículo 5, o apóstolo Paulo diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Então aquele que crê em Jesus, irmãos, e vai levar a palavra adiante, ele vai para servir, ele não vai para ser servido, ele não vai para ter benefício. Jesus deixou bem claro isso daí. Aquele que quer ser grande, que seja o menor, que sirva. E servir, irmãos, servir é padecer. Servir é padecer. Então, para nós, o que cabe é isso daí. Para nós é seguir adiante, é buscarmos a cada dia armas espirituais, buscar a cada dia estar envolvido com aquelas coisas que são do alto. Porque no mundo tudo passa, tudo é passageiro, tudo é corruptível, irmãos. Mas a palavra de Jesus é incorruptível. E a palavra de Jesus tem revelações, irmãos. Muitas revelações, e nós só encontramos as revelações se estivermos ligados a ela, irmãos. Então temos que estar envolvidos com ela todo dia, em todo instante. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia.